ao que tudo indica, nós podemos ter algo diferente, mas parece que em agosto, talvez, a taxa de juros começaria a cair, mas nós vamos perder praticamente 8 meses do governo, que são essenciais, né, para enfrentar, de fato, o problema da situação econômica a qual nós nos encontramos. Postman, você acha que é hora do governo ir para cima e pedir um impeachment do Campos Neto, ou é isso que ele quer? Isso que ele quer, o governo ou o próprio Campos Neto? O próprio Campos Neto, ser tornado no mártir para se tornar um ator político, já que se ele sair de lá, tal, sem nenhuma grande intenção, ele vai para o anonimato, vai trabalhar como tesoureiro de banco, sei lá, vai dar consultoria aí, mas talvez ele tenha uma pretensão política, né? Essa questão que você coloca tem um aspecto que é justamente o que se denomina como sendo cadeira giratória, né? Porque a direção do Banco Central, especialmente seus presidentes, de maneira geral, pertence ao sistema financeiro privado, né? Então, essa cadeira é giratória, ela absorve gente que vem do mercado financeiro, ele fica um determinado tempo e depois volta para o mercado financeiro. É isso que me parece muito questionável para uma instituição de um país que pretende ser democrático, de ser transparente. Não é? O Banco Central é praticamente intransparente. Nós não sabemos, o Banco Central não informa, por exemplo, como é constituída a dívida pública, quem são, na verdade, os donos dos ativos, dos títulos públicos, ou seja, há muita intransparência nos bancos. Não é? Não apenas essa direção, ela não vem conseguindo estabelecer aquilo que deveria estar comprometida, que é justamente a taxa de inflação, há uma inflação fora da meta, tá certo? Ao mesmo tempo, nós temos problemas sérios em relação a um processo de oligopolização do sistema bancário, que não é bom para o país. Nós poderíamos ter um outro tipo de sistema de crédito e de bancos, há experiências internacionais de bancos descentralizados, né? Ou seja, nós avançamos muito pouco nesse sentido de envolver o papel do banco, do sistema de crédito e monetário, às questões de urgências e de necessidades do país. Agora, qual o melhor encaminhamento? Eu não sei, talvez teríamos ainda um outro ponto, que seria justamente tendo em vista a própria desaceleração da taxa de inflação, né? Não sei se o governo também não poderia mudar a própria meta de inflação nesse sentido, né? O que colocaria ainda mais no isolamento o próprio Banco Central, porque resta a eles dizer o seguinte: olha, a inflação está caindo, mas ainda ela está acima do teto que foi estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, que tem 3 membros, né? 2 ministros do governo e o próprio presidente do Banco Central. Eu acho que tem ainda espaços, né? Mas ao que tudo indica, nós podemos ter algo diferente, mas parece que em agosto, talvez, a taxa de juros começaria a cair, mas nós vamos perder praticamente 8 meses do governo, que são essenciais, né, para enfrentar, de fato, o problema da situação econômica a qual nós nos encontramos. Agora, eles alegam que é para manter a inflação e tal. Qual seria a taxa de juros ideal do Brasil para que a gente garantisse a inflação no controle? Isso é muito difícil assim, de responder, né? Até porque a taxa de juros básica, pelo menos, né, não é definida tecnicamente. Ela pressupõe, na verdade, cenários que se imagina antecipadamente, porque a taxa de juros é, de certa maneira, não um diálogo com o passado, mas um diálogo que tem a ver com o futuro, com o que vem ainda pela frente, né? Olhando um pouco a experiência internacional, é que, de certa maneira, a taxa de juros se encontra, em geral, ela é negativa, porque a inflação é maior do que a taxa de juros, né? Ou mesmo levemente real positiva, né? Nós estamos com uma situação inimaginável, né? Taxa de juro real, quer dizer, quem coloca o dinheiro no sistema financeiro está muito bem atendido, não é? E isso, obviamente, vai comprometendo as possibilidades de mover o investimento, que é essa questão chave, me parece, do governo do presidente Lula. Não há dúvida que há um êxito no que nós estamos assistindo até agora, em parte tem a ver com
o que aconteceu com aquela emenda da transição, né, emenda constitucional que permitiu que o orçamento desse ano tivesse cerca de mais 150 bilhões disponíveis para o gasto, então isso vai dando uma folga, vai ocupando a capacidade ociosa que a economia possui pelo consumo. Né, mas isso não garante necessariamente que haja iniciativa para ampliar essa capacidade de consumo, porque isso pressupõe investimento. E o investimento é, digamos assim, um diálogo com o futuro. O Keynes, o John Maynard Keynes, esse economista inglês que trabalhou muito sobre esse aspecto das expectativas, dizia que a decisão de investimento é quase um salto triplo no escuro, diante das dúvidas que os empresários, os capitalistas têm em relação à decisão do investimento, tornar o recurso que está líquido no sistema financeiro e empregá-lo, né, na construção de fábrica, compra de terrenos, máquinas, equipamentos, etc. Tudo decidir, isso não é feito do dia para a noite, isso leva alguns meses ou mesmo anos. Né? E quando esse novo empreendimento está pronto para produzir, não se sabe qual a situação do país. Então, diante dessas dificuldades, é que, de certa maneira, para movê-lo, aqueles que têm dinheiro para o investimento, é fundamental que a taxa de juros não possa fornecer um retorno superior àquilo que se espera poder ganhar com o investimento produtivo. O Postman, a gente tem tido aí, na semana passada, a gente teve uma agência de risco elevando a nota do Brasil, né, melhorando. A gente teve hoje também, ontem, né, mais um indicador interessante também, até cheguei a mandar para você, de outro economista de outra agência, dessas agências aí, né, ex-Goldman Sachs, que também está fazendo uma previsão otimista para a economia do Brasil. Isso significa que a gente pode aí esperar dias melhores, apesar dessa questão da taxa de juros, né? Como que você está vendo? O que levou a isso? É o arcabouço fiscal, as medidas já tomadas pelo Ministério da Fazenda? Então, eu entendo que é importante também considerar um aspecto de natureza política a essas manifestações pretensamente técnicas. Né? Eu até vou lembrar uma situação que ocorreu no segundo governo do presidente Lula, em que havia um questionamento acerca do comportamento do Banco Central e do presidente do Banco Central naquele momento, e havia o risco deste presidente ser substituído. Né? Inclusive, havia sido já sugerido um substituto. Mas, imediatamente, quando se aventou esta possibilidade, não é, o Brasil, naquele momento, recebeu o grau de investimento. Então, eu estou somente levantando essa questão que me parece que essa tem sido também uma forma, não é, daqueles que estão no campo mais neoliberal, ao elogiar o governo, é uma espécie de aposta e defesa para que não se façam mudanças. Então, o governo vai recebendo elogios de lá, colar, mas se fizer qualquer coisa diferente, não é, ele passa a receber críticas substanciais. Então, eu não estou, obviamente, negando que não houve uma mudança do ponto de vista do cenário econômico, tá certo? Que o Brasil estava caminhando para uma recessão e se conseguiu evitar isso. O primeiro trimestre deste ano, o PIB mostrou esse comportamento, que nós temos iniciativas excelentes do presidente Lula, etc. Mas sempre fico um pouco preocupado, não é? Eu até vou lembrar aqui uma conversa uma vez com alguém que foi auxiliar do Brizola, governador, que a uma certa altura do campeonato, esse auxiliar que era secretário mostrou para o governador Brizola no Rio de Janeiro que ele esse secretário tinha sido como é que eu vou dizer, ele elogiado pelo um grande jornal lá daquele estado, tá certo? E aí o governador Brizola perguntou assim, mas o que de errado você fez? Elogiado. Então, não estou dizendo que o governo Lula está fazendo errado nem nada, mas eu sempre fico preocupado em tentar entender do ponto de vista político esse tipo de elogio. Esse economista que você mencionou em relação à ideia de que o Brasil, né, vai liderar a moeda em função do seu saldo de exportação, que é verdade que o Brasil vem acumulando saldos de exportação muito positivos, decorrentes, sobretudo, do modelo primário exportador que predomina no Brasil, né?
ele precisa reconhecer, na verdade, que o sucesso deste modelo, não é, que é inegável em relação a gerar divisas, pelas quais o Brasil pode, inclusive, importar produtos que nós não produzimos, não é? Mas, ao mesmo tempo, ele também ele nega esta possibilidade de combinar essa potência agropecuária com uma potência industrial, que é o que nós precisamos também, não é? E, ao mesmo tempo, essa semana passada, ou essa semana, se começou a considerar que a nossa moeda está valorizada agora em relação ao dólar, não é? Estava uma taxa de câmbio acima de 5, agora está abaixo de 5, etc. A gente precisa reconhecer que esta valorização da nossa moeda se deve justamente à alta taxa de juros, porque comparativamente, em termos internacionais, não é muito mais atrativo para quem tem de recursos em outros países, colocá-los em países como o Brasil, que oferece uma rentabilidade inquestionável, não é? Então, isso termina atraindo a entrada de dólares e outras moedas, no caso brasileiro, buscando justamente esse estímulo da taxa de juros, mas ao entrar em quantidades muito significativas de moeda externa, isso termina, na verdade, em relação ao real, valorizando o real. Bom, então, tudo bem, a valorização do real é bom, por um lado, certamente, porque, como o Brasil importa muitos produtos, vai importar mais barato e, portanto, vai evitar que a inflação suba, certo? Mas o problema, na verdade, persiste porque esse estímulo à importação, na verdade, termina atuando contra o sistema produtivo interno, contra a questão do emprego, né? Então, sempre a gente precisa considerar esses aspectos que decorrem dos instrumentos da economia, não é, que não são necessariamente sempre favoráveis somente a um lado, mas sempre tem essa separação que é bom considerar, penso eu.